Fala galera, uma boa tarde para você. Está começando o Ao Vivaço, o programa Hora do Esporte, aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, pelo canal 12.3 em TV aberta, além do canal 7 da NET e 9 da Vivo TV. Estamos também na internet em câmarasjc.sp.gov.br e estamos também no YouTube. Digite @TV Câmara SJC. Eu sou o Vieira Júnior, eu vou com vocês nesta quarta-feira, até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, ralando o pezinho, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte aqui junto com os nossos amigos, a nossa galera, toda a nossa equipe toda. Que beleza. E o Luizão para traduzir o rala do pezinho, ele não tinha nem nascido quando isso fez sucesso. Aqui com a gente também o nosso querido Luiz Fernando, nosso intérprete de Libras, o papai do nosso mascotinho, o querido Lorenzo, que veio outro dia aqui a brilhantar o nosso Hora do Esporte. Luizão, aquele soquinho maroto. Aê, Luizão, soquinho maroto. Pessoal de Jundiaí, é soquinho maroto, não é soquinho maluco não. Mas que beleza. E a gente começa hoje falando de Jogos Abertos do Interior. O nosso repórter sempre alegre, solerte, o nosso querido Paulo Ricardo e o cinegrafista Sérgio Nascimento estiveram na Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida e conversaram com a secretária Kátia Rieira para fazer um balancete sobre mais essa conquista da nossa cidade. Diz aí, Paulito, com aquele sorriso alegre. Boa tarde, Paulito. Olá, Vieira, Bruno Castilho, todos amigos ligados no Hora do Esporte. Tem notícia boa para São José dos Campos. A cidade conquistou o 7º título de sua história dos Jogos Abertos, que foram disputados em São José do Rio Preto neste ano. Ao todo, foram 11 dias de competições e a delegação joseense trouxe 17 medalhas de ouro, 8 de pratas e 3 de bronze. E tudo isso, claro, fez com que o trabalho desenvolvido na cidade fosse ressaltado. E quem vai trazer mais informações para poder falar sobre este troféu bonito aqui que a cidade conquistou e também sobre como que foi a participação da equipe é a secretária de Esportes, a Kátia Rieira. Kátia, uma boa tarde. Bom, 7º da história, mas 5º consecutivo, né? Qual que é a importância disso? Bom, exatamente, o 5º consecutivo, eu acho que brinda o trabalho que é realizado com todas as nossas modalidades. Fruto de muita dedicação, muito empenho, um programa que virou lei, que é o Atleta Cidadão. Então, nós fazemos competições com a nossa base e algumas modalidades com equipes adultas, as modalidades pontuais. Então, é só alegria, é uma delícia poder comemorar esse 5º título dos Jogos Abertos. E, olha, a turma está radiante. Foram dias maravilhosos em São José do Rio Preto e a mulherada está de parabéns, viu? Verdade, justamente em cima disso, a mulherada foi o destaque positivo desses Jogos Regionais, porque foi um número maior de delegação também, de mais mulheres do que homens, e elas mandaram super bem. Isso mesmo, mandaram super bem. 212 atletas, femininas, contra 199 dos nossos meninos, como eu costumo chamar. E elas conquistaram ouro no handebol, voleibol feminino, a turma aí do futsal, 7 vezes conquistando a competição. Então, a mulherada brilhou. Tivemos uma disputa muito difícil no badminton e as nossas atletas também jogando contra atletas de seleção brasileira, conquistaram um 4º lugar. Então, é só comemorar. Reconhecer o trabalho, a dedicação das comissões técnicas, nossa equipe da secretaria que esteve junto, encabeçada pelo professor Claudemir Cabral, junto ao alojamento. Então, nós temos ali um número muito grande de pessoas que participam, desde a alimentação, a questão de logística, de transporte, o horário que esses atletas vão competir, qual é o percurso que vai fazer. Então, toda essa equipe que participa está de parabéns.
E agora, para a gente poder ressaltar que além dos jogos abertos, né, que foram conquistados, teve também no começo do ano, no primeiro semestre, os jogos regionais, né? Então essas 2 taças que vieram aqui para São José dos Campos, ressalta também esse trabalho que está sendo desenvolvido por vocês? Isso mesmo, é uma política de Estado. Né? De fato, o entendimento do nosso prefeito Anderson Farias é fundamental, nos apoiando, sempre nos orientando os melhores caminhos junto com a equipe da secretaria. E essa conquista em Pindamonhangaba dos Jogos Regionais é que nos habilita aos Jogos Abertos do interior. Então, esse ano, conquistamos também a competição em Pinda. Lá foi bem acirrada, né? Pindamonhangaba investiu bastante na competição, nas suas equipes, mas conseguimos sair vitoriosos e levamos 26 modalidades das 28 praticadas nos Jogos Abertos para a competição. Perfeito, muito obrigado, viu? E parabéns. Muito obrigada, muito feliz pela conquista. Perfeito. Vieira, então, a cidade de São José, né, investindo no esporte, colhendo frutos, tudo isso muito positivo. Devolvo para você aí no estúdio. Um abraço. Peguei aqui, Paulito, devolveu para mim, ó, batei de primeira. Valeu, Paulito. Obrigado, secretária Kátia Rieira, sempre solista com a equipe da TV Câmara, aqui principalmente com o programa Hora do Esporte. Sabia que a Kátia Rieira foi jogadora de vôlei, né? Sim, sabia. Foi minha comentarista de vôlei lá na rádio, que beleza. Dona Kátia Rieira é uma figuraça, gente da melhor qualidade, a nossa secretária de esportes. E mais uma vez São José mostrando aí uma hegemonia no esporte, disputando com grandes cidades, como Santos, Pinda, que é uma potência também, Campinas. Campinas tem o dobro de população praticamente que São José. São José ficou na liderança, Campinas na 10ª posição, por exemplo. Já a gente vai rever aí a classificação final, mas São José é realmente espetacular, né, Bruno? E é legal essa pontuação que esse recorte que o Paulo fez da questão das mulheres, né? Sim. Mais mulheres participando, mais mulheres pontuando, né, medalhando. Então isso é muito bacana, né? Aqui São José dos Campos, que é o celeiro de Fabiola Molina, grandes nomes, né, femininos do esporte. Fabiola Molina, a própria Pamela Rosa, enfim, outras meninas que estão surgindo aí no esporte, e ter, né, esse número grande de mulheres participando e pontuando também para São José dos Campos é uma coisa muito importante, um recorte bem legal a ser destacado. Sem dúvida alguma. Matheus, coloca para a gente a classificação geral, então, final dos Jogos Abertos. Olha só o que eu falava, São José 262 pontos, Santos 240, depois São Caetano, Pinda, São José do Rio Preto, olha lá, Campinas, tem o dobro da população de São José praticamente, mais ou menos, né, um pouquinho menos talvez do que o dobro, mas enfim, quase isso. Olha só, São José, tá errado essa pontuação aqui, não, tá certo, 64,5, olha só, 4 vezes mais a pontuação em relação a São José dos Campos. Um espetáculo aí, o São José com 262 pontos. Vamos para o quadro de medalhas, meu caro Matheus, por gentileza. Vamos dar uma olhadinha ali, olha só, falava das mulheres, ó, boxe feminino, capoeira feminino, damas feminino, futsal feminino, karatê feminino. Olha só, taekwondo feminino, xadrez feminino, wrestling feminino, só mulherada ganhando. Coloca a outra página já, Matheus, por gentileza, porque o Sub-21 também a mulherada dominou. Basquete, handebol, tênis, vôlei, xadrez, o xadrez foi o masculino, no Sub-21. Realmente a mulherada foi bem demais nos jogos regionais e também os jogos abertos. Mais uma vez, parabéns a todos os integrantes, pessoal do staff, as cozinheiras, pessoal de apoio, esses são todos muito importantes também para que os atletas tenham total condição de desempenhar as suas modalidades lá no local, neste caso em São José do Rio Preto, tá certo? Brunão, antes da gente ir para o intervalo, a equipe de vôlei adaptado de São José dos Campos disputou o Campeonato Sul-Americano da modalidade na cidade de Salto, aqui em São Paulo, entre os dias 12 e 15 de outubro, e voltou para casa com 2 troféus, hein? São José disputou o torneio com 3 times. A equipe 68 mais masculina, atual bicampeão nacional, acabou ficando com o vice-campeonato. O time 68 mais feminino conquistou o bronze. Já a equipe 58 mais masculino não se classificou para as finais. Antes de chegar à final, a equipe 68 mais masculino fez 4 partidas
partidas, vencendo Guaratinguetá, Vitória, Campo Grande e Salto por 2-0. E na decisão contra o Osasco, perdeu por 2-0, ficando com o vice. Já o time feminino 68+, venceu Amparo, Guaratinguetá e Palmas por 2-0, mas perdeu para Santos na semifinal por 2-1. Na disputa do bronze, levou o melhor sobre São José do Rio Preto, vencendo por 2-1. São José levou uma delegação de 37 pessoas, entre atletas, dirigentes e equipe de apoio, sob o comando da coordenadora técnica Rosana Domiciano. A prefeitura ofereceu toda a estrutura de apoio, como transporte, alimentação e hospedagem, e o campeonato foi promovido pela CBVA, a Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado, reunindo equipes do Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, Brunão. Muito bacana, né? Ver os... Carinhosamente a gente chama de vovôs e vovós, né? Mas ver o pessoal da melhor idade aí praticando, continuando a praticar o esporte de uma maneira adaptada, mas muito bacana. E ver os resultados também em quadra, né? Apesar de um time desses 3 não ter chegado às finais, mas também é muito importante essa participação de todos, né? Praticar o esporte, esporte é vida, seja em qualquer idade, desde criancinha até a terceira e melhor idade. Com certeza. Parabéns a todos aí que participaram, comissões técnicas, pessoal de apoio também, muito bacana. E o vôlei adaptado sempre dando alegrias para a nossa cidade, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Aquele 1 minutinho que você sabe que dura 30. É rapidinho, é pai bola. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte. O assunto agora é futebol feminino. São José entrou em campo ontem pela primeira partida das semifinais da Copa Paulista. O time do técnico Adilson Galdino dos Santos recebeu a Ferroviária de Araraquara no estádio Martins Pereira. A partida terminou empatada e quem conta a história do jogo para você é o Brunão, ao lado do cinegrafista William Almeida. Solta, Matheus! Fora do G4 do Campeonato Paulista de Futebol Feminino, restou ao São José a disputa da Copa Paulista. E a missão das meninas da Águia não era nada fácil. Pela frente, a Ferroviária, atual vice-campeã brasileira. Mas, sem medo, as joseenses chegaram primeiro, nessa cabeçada para fora. Aos poucos, a Ferroviária ia se encontrando em campo e chegou a assustar com esse chute da Raquel de fora da área. Aos 20 minutos, quase o primeiro gol da Ferroviária. Aline Gomes foi lançada e tocou na saída da Zani, que abriu o braço na hora certa, salvando o São José. 5 minutos depois, mais uma chegada das visitantes. Dessa vez, o travessão evitou que o placar fosse aberto, mais uma vez num chute da Raquel. E o São José respondia, mas sem levar muito perigo. No final do primeiro tempo, a goleira Zani ainda salvou o São José 2 vezes, nessa saída no chão e na cobrança dessa falta. O grito de gol do único torcedor da Ferroviária no Martins Pereira ficou entalado na garganta no primeiro tempo. Na segunda etapa, o São José quase abriu o placar logo no primeiro minuto, mas a Michele chutou a chance por cima do gol. 8 minutos depois, foi a vez da Bruna Pelé perder a oportunidade de abrir o placar. A Ferroviária também tentava, mas a Zani continuava segura lá atrás. Aos 35, a Ferroviária teve essa boa chance, mas o chute foi para fora. As visitantes ainda insistiam, mas Zani continuava firme no gol. Nos minutos finais, a Janete tentou o último chute, mas sem levar tanto perigo para a goleira Luciana. Fim de jogo e um empate em 0-0 que deixou o técnico Adilson Galdino com uma sensação de que poderia ter saído do estádio Martins Pereira com a vitória. Se a gente vê ali o lance que nós tivemos com a Michele no contra-ataque, com a própria Pelé, um lance com a Mari, foram chances reais de gol, né? Se a gente tivesse feito um desses aí, eu acho que a gente iria com um placar aí um pouco melhor lá para Araraquara. Claro que fica esse sentimento por tudo que elas doaram dentro de campo, né? Estava naquela expectativa que o gol saísse. Mas assim, jogo de futebol é dessa forma, não tem A nem B, né? Respeitamos muito o Araraquara, mas a gente quer fazer o nosso futebol também. Com um empate sem gols, as duas equipes vão precisar da vitória na segunda partida, em Araraquara, no domingo. Isso porque, em caso de novo empate, a vaga na final da Copa Paulista será decidida nos pênaltis. É sempre muito difícil jogar, né?
Ainda mais lá ainda, muda-se muito o jogo, o campo lá é diferente, a bola é mais rápida, o jogo vai ser de mais velocidade, ter o calor do torcedor local, tudo muda, a atmosfera muda, né? Então a gente sabe as dificuldades que nós vamos encontrar e claro que se a gente tiver condição de resolver o jogo durante os 90 minutos, 95, 100 minutos, eu acho que seria de muita alegria de todo o nosso grupo e premiar elas, né, por toda a temporada que elas fizeram. Brunão, pelo que a gente viu aí pelos melhores momentos separados por você na matéria, parece que o São José teve mais oportunidades e se tivesse um vencedor na partida, este seria o São José. Na verdade, foram 2 tempos distintos, né? Um primeiro tempo totalmente da Ferroviária, que a Zani salvou o jogo. Inclusive, a Zani foi eleita a melhor da partida, merecidamente. E depois o São José teve as suas 3, 4 chances que também não conseguiu converter em gol, né? Acho que o 0-0, pelo que os dois apresentaram, as duas equipes apresentaram, um jogo bem equilibrado, com chance para as duas equipes, um em cada tempo do jogo, acho que está de bom tamanho, né? Agora, na segunda partida, que a onça vai beber água, né? Diria o professor Dalvi Rosa Moreira. Mas o detalhe é o seguinte, agora, aliás, o Gabrielzinho saiu correndo ali, feliz. Né? O que o Gabrielzinho saiu socando o ar? O que foi? O assessor do São José. Inclusive, um abraço para o roupeiro do São José, esqueci o nome dele, mas o roupeiro do São José pediu para mandar um abraço para ele, um abraço. E o Gabriel, o assessor do São José, saiu dando soco no ar, parecia o Pelé. 3 metros de altura, dando soco no ar com um empate 0-0. Gabrielzinho, gente boa demais. Abraço, viu? Gabrielzinho, ó, sempre acompanhando aí o Hora do Esporte. Obrigado aí pela ajuda de sempre, para a gente poder transmitir os jogos, fazer a reportagem no dia dos jogos, cobrir o treino das meninas. Gabrielzinho sempre colaborando aí com a equipe da TV Câmara. Mas, Matheus, coloca pra gente aqui então a tabela, né, com o jogo de ontem e já o próximo jogo do São José, que será novamente, obviamente, contra a Ferroviária, domingo, 5 da tarde, lá na Arena da Fonte Luminosa. Já foi lá na Arena da Fonte, Brunão? Sim, fui Estádio lá. Bacana, né? Muito bacana, muito legal. E longe, mas legal. É longe. Araraquara é a câmera frenética, aponta pra lá e pra cá. Botões mágicos, dedos mágicos do Matheus. Mas o detalhe é o seguinte, o que o Adilson falou é verdade. O gramado lá, ele é mais curtinho, né? A bola realmente corre mais. Isso aí pode ser um diferencial favorável à equipe de Araraquara, que está acostumada a jogar naquele tipo de gramado. O gramado aqui do Martins Pereira, ele está mais pesadão. A bola mais judiado. Está mais judiado, exatamente. A bola corre menos. Isso aí pode... as meninas podem sentir aí essa diferença lá na Fonte Luminosa. A bola corre realmente mais. Isso aí pode ser um diferencial a favor as meninas da Ferroviária e contra a equipe do São José. Mas vamos torcer. Empatou lá e pênalti, né, Brunão? Empatou, qualquer resultado, 10-10, 9-9 é pênalti. Então tá bom, vamos torcer por uma vitória do São José. Se não der, um empatezinho já resolve para levar para os pênaltis. Aí pênalti, a fase que a Zani tá, de repente a Zani salva o São José mais uma vez e chega na final da Copa Paulista. Calando os críticos, inclusive. Calando morsa, diria Milton Neves. Que beleza! E olha só, Brunão, pra gente encerrar esse segundo bloco, olha que notícia bacana também, ó. As equipes da Univap e Morada do Sol foram as campeãs das séries prata e bronze, respectivamente, da 2ª Copa Popular de Futsal Adulto, promovida aí pela Prefeitura de São José dos Campos. As finais foram disputadas no último domingo, lá no ginásio do Teatrão. Na série prata, você vai ver a foto deles aí, ó. A Univap conquistou o título ao bater o Bulls por 4-2. As duas equipes conseguiram o acesso para a série ouro em 2024. Agora você está vendo aí, ó, na série bronze, o Morada do Sol ergueu a taça com vitória por 3-2 sobre a equipe do Resenha. As duas equipes também conquistaram acesso e vão disputar a série prata no ano que vem. E a grande final da série ouro será disputada amanhã às 8h30 da noite, também no Teatrão, entre o atual campeão, o time do Tatetuba, contra o time do Balaio. Balaio com 2 Os mesmo aí, ó. As duas equipes voltam a se enfrentar numa decisão, repetindo a final do ano passado. Só que antes dessa final, acontece o jogo da disputa do 3º lugar, entre Cruzeiro do Sul e Moleques do Morro, para disputar aí o 3º lugar, Brunão. Muito bacana essa Copa Popular, né? E é legal que tem essa questão de acesso e descenso, então para as equipes se motivarem, né, a chegarem
na Série Ouro aí. Muito bacana, parabéns para quem foi campeão, parabéns para quem conseguiu o acesso também, não foi campeão, mas foi vice, mas conseguiu o acesso. E boa sorte para os dois times que vão fazer a final aí da Série Ouro. Sucesso para a rapaziada que vai jogar amanhã e, claro, na sexta-feira a gente traz o resultado aqui da rapaziada campeã da segunda edição da Copa Popular de Futsal, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, 30 segundinhos, estamos de volta. Vamos falar do São José, já tem jogador de férias, jogador garantido para jogar na Série A2. A gente vai contar para você quem é, não sai daí, já já a gente volta. Muito bem, de volta com a Hora do Esporte. Brunão, terminada a temporada, o São José Esporte Clube, de forma espetacular, garantiu aí o acesso à Série A2 e também o retorno ao cenário nacional. Vai disputar aí a Série D do Campeonato Brasileiro em 2024. E as conversas de quem fica e quem vai embora para o ano que vem já começaram. Então, a gente preparou aí 3 artes aqui para explicar mais ou menos a situação do elenco do São José, já pensando na próxima temporada. Eu vou pedir para o Matheus, coloca a primeira aqui, Matheus, que são os jogadores que estão com contrato já para a Série A2 do ano que vem. É a primeira aí, Matheus, vai. É essa aí mesmo. E aí, ó, jogadores, eles entraram em férias, jogadores que estavam nesse elenco atual entraram em férias, mas estão com contrato até maio de 2024, ou seja, a diretoria quer esses jogadores para a Série A2 do ano que vem. Ariel e o goleiro Pablo, esses ficam. Os laterais, Heitor Roca, Rafael Verrone e Denis. Os zagueiros, Caio César, Matheus Abreu e o Léo Gobo. Os volantes, Gustavo Nicola, o Jefferson Lima e o Vinícius Barba, que quase não jogou, mas tem o contrato renovado até 2024, até maio. O meia Nicolas, os atacantes, Matheus Abreu com asterisco, Serafim. Rafael... Serafim. Desculpa, Matheus Serafim, Rafael Tanque, que renovou o contrato ontem, inclusive, foi postergado aí o contrato dele até maio, não tinha, o contrato dele até o final do ano, já renovaram para maio, e também o técnico Ricardo Costa. O Matheus Serafim eu coloquei com asterisco porque ele tem uma proposta do Ituano para ir para lá, tudo leva a crer que ele vai para o Ituano, se tiver que ir, aí o São José já vai ganhar uma graninha em cima, porque tem um contrato com o jogador para até maio de 2024. Brunão, tem alguém aqui que para você, talvez você poderia deixar e dispensar, ou para você tá tudo ok? Eu acho que essa lista aí, primeiro que essa lista já era, a gente já falava em off, né, quem vai, quem fica, a gente fazia mais ou menos essa conjectura aí, né. Me surpreendeu o Rafael Tanque, porque o Rafael Tanque, ao meu ver, nada contra o Tanque, mas a meu ver, era um jogador mais de Série A3, talvez Série A2, para ele talvez seja um nível acima, mas ele pode calar minha boca também, enfim, fazer 15 gols no primeiro jogo na Série A2 e calar minha boca. E eu achei que o Favela poderia ficar também. Eu não sei se tem alguma questão, ou se estão tentando negociar com o Favela, vai ver nessa próxima lista aí. Mas eu pensei que o Favela já de cara já fosse renovado já para o ano que vem. É verdade, a gente está vendo aí as imagens, né, de alguns jogadores dessa lista, primeira lista que a gente mostrou aí, olha só, em tela cheia ali, o Caio César afastando e tudo mais, o Caio César fazendo gol, entregando gol também, sacanagem, né, faz parte, só erra quem está lá dentro. E o Caio César, apesar dos erros ali, ele tem muito mais créditos do que esses erros que ficaram marcados aí na grande final. Matheus, por gentileza, coloca a segunda tela, que são justamente aqueles jogadores que estão em dúvida aí, ó, olha só, são indefinidos. O goleiro Luiz Augusto, que foi o titular nessa reta final, acabou falhando aí na reta final e, pelas informações que a gente tem, não deve permanecer, mas ainda está em negociação. O lateral Léo Pereira, o lateral direito do São José, ele demonstrou interesse em permanecer na equipe do São José, porém ainda estão em negociação, não teria ainda havido uma conversa. Volante, Pedro Favela, esse é o grande nome que o Brunão falou e a informação que a gente tem, o jogador teria pedido para ser liberado, a tendência é que ele ficasse, mas ele pediu para ser liberado porque ele tem uma boa proposta do futebol alagoano. Ele deve ir para o futebol alagoano, não se sabe o time, mas claro que a diretoria sabe, porém não foi divulgado, ele tem uma proposta boa para o futebol alagoano, e se o jogador também não está querendo ficar e tem uma proposta boa financeira, não adianta segurar o cara para o cara ficar de mau gosto aqui, né? Então... Que às vezes até prejudica o elenco também. Prejudica o elenco, enfim. O jogador não rende, aquela coisa toda, então o Pedro Favela provavelmente não vai ficar porque ele tem uma proposta do futebol alagoano. E o meia Rodrigo Andrade é outro, né? O popular Seu Madruga, gente da melhor qualidade, o Rodrigo Andrade, ele demonstrou também interesse em ficar no São José, mas ainda parece que não houve uma conversa em definitivo
definitivo se sai ou se fica para a temporada. Brunão, além do Pedro Favela, que você já falou, Luiz Augusto, Léo Pereira e Rodrigo Andrade. Para você, algum poderia ficar ou para você os 4 poderiam ir embora, na sua opinião? Não, o Luiz Augusto é um bom goleiro, apesar de ter ficado marcado pela falha, né, do último minuto, no último jogo, mas ele é um bom goleiro, salvou o São José em outras oportunidades, outros jogos da própria Copa Paulista. E o Rodrigo Andrade é um bom jogo. O Favela, sem falar nada, né, a gente não tem o que falar contra ele, né, que ele foi muito bem na Copa Paulista, artilheiro. E agora o Rodrigo Andrade também é outro jogador. A dúvida, para mim, fica quanto à questão da idade, né? Por ser Série A2 um pouquinho mais rápido e tal. O jogo, né, um pouquinho diferente, talvez a idade pese um pouco contra, mas ele é um cara experiente, muito bom jogador, né? Então, se ficar também, pode ser uma grande peça aí no elenco do São José. Pois é. Coloca a última tabela pra gente, Matheus, por gentileza, que aí são jogadores que provavelmente não vão ficar, alguns já até certeza que não ficam. O goleiro Léo Lobo, tinha o Léo Gobo, que é o zagueiro, e tinha o Léo Lobo, goleiro, este não fica. Os meias, Felipe Conchal e João Gabriel, não devem ficar. O zagueiro Jean Peter e também os atacantes, Jean Silva, Denner, Caio Vieira e o Anderson Cavalo. Esses aqui, ó, a maioria deles estavam emprestados de outros clubes, voltam para os seus clubes de origem. O Anderson Cavalo, esse veio contratado, ele mesmo se despediu nas redes sociais, não fica. Praticamente ninguém aqui jogou muito pouco, Bruno. Não sei se faria algum tipo de falta, até porque não tem como a gente muito analisar, porque jogaram um pouco e muitos nem jogaram. O Léo Lobo, por exemplo, foi o terceiro goleiro. Inclusive o Léo Gobo, volte a ser Léo Turbo, é muito mais legal o nome, Léo Turbo. Mas enfim, o Léo Lobo quase não é o terceiro goleiro, é difícil para goleiro, né? Porque um só na posição, é difícil se destacar, enfim, se é o terceiro goleiro, quase não joga. Os outros, como você falou, né, pouco jogaram, enfim, acho que para serem avaliados ali num jogo mesmo, para uma Série A2 fica muito mais difícil para esse pessoal que jogou muito pouco ficar, né, ter o contrato prorrogado aí. Pois é isso, a gente vai falando conforme os acontecimentos, as notícias forem pipocando, né, em relação a novas contratações, possíveis renovações ou até dispensas. Provavelmente aí a informação é muito quente em relação ao Matheus Serafim, em relação ao Ituano. Então, ele tá o Ituano vai jogar a primeira divisão, joga a Série B do Brasileiro. Exato. Então assim, é um patamar a mais, né? Então chama mais atenção mesmo para o jogador ir para o Ituano, é uma vitrine a mais, uma vitrine maior. Né? Sem dúvida alguma. E aqui é a mesma situação do Pedro Favela, né? O jogador tem uma proposta de um time de uma divisão acima, o salário também, consequentemente, acaba sendo maior, então provavelmente devem chegar em um acordo aí com o jogador, com o Ituano, paga-se uma multa, alguma coisinha e libera o jogador, porque aí tá tudo certo, fica todo mundo de portas abertas aí para lá, para cá e fica tudo certo e faz parte do futebol. Isso aí não tem... Como vai ter clube e jogador interessado em vir para o São José por causa dessa ascensão, jogadores que fizeram bem o campeonato pelo São José despertam o interesse de clubes que estão acima hoje do São José. Isso é apesar de o campeonato alagoano não ser tão forte como uma Série A2, mesmo sendo de primeira divisão, o alagoano, o estadual, não é tão forte quanto a segunda divisão do Paulista. Mas ainda tem o brasileiro, às vezes disputa a Copa do Brasil, né, o time da Alagoas, seja o CSA ou o CRB, então a vitrine nacionalmente é muito maior também. E que seja uma dessas duas equipes, né? Você vai para um time meio que desconhecido. O Asa. O Asa ainda é conhecido, mas você pega um outro time aí, só vai por causa de salário, às vezes não sei se vale a pena. Mas só se for um dinheiro muito astronômico, aí também não tem como pensar. Mas enfim... Cada um sabe o que faz. Né, exatamente. Nós aqui estamos analisando a conjuntura de uma forma geral, mas o jogador é que tem que decidir aquilo que é melhor para ele e que seja assim. Pedro Favela, quando esteve aqui representando São José, foi muito bem, tá certo? Repito, novas informações de contratações, jogadores deixando o São José, você vai saber aqui também no nosso Hora do Esporte. Brunão, para a gente fechar o Hora do Esporte, notícia rapidinha. O técnico joseense, o Zezinho Guardia, está vendo ele aí, ó, conquistou medalha de ouro com a seleção brasileira de bocha paralímpica na Copa do Mundo disputada em Portugal, na cidade de Póvoa, em Verzim, no começo desse mês. Ele comandou acompanhado de seus assistentes, o Roberto Ferreira e o Oscar Carvalho, os atletas Matheus Carvalho e Evelyn Oliveira, que conquistaram a medalha de ouro na classe Par BC3, além do ouro na disputa em pares. A classe BC3 brasileira também chegou entre os finalistas nas disputas individuais por gênero, alcançando a 4ª colocação no feminino com Evani Calado e também no masculino com o Matheus Carvalho. O Zezinho Guardia acompanha a seleção brasileira desde 2018, esteve nas Paralimpíadas de Tóquio 2020 e em 2021 passou a exercer a função de técnico da classe BC3. Na Copa do Mundo de bocha, ele conseguiu
contou também, aliás, essa Copa do Mundo de bocha contou com 20 países participantes. E o próximo compromisso da seleção brasileira serão os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Lembrando que o Zezinho também faz parte de todo o trabalho, o Zezinho aí, ó, ele faz parte de todo o trabalho de bocha aqui em São José dos Campos, Brunão. Ele que plantou a sementinha da bocha aqui em São José dos Campos, a bocha paralímpica, né? Então, muito bacana, né? Parabéns para o Zezinho, gente da melhor qualidade. Eu fui conversar com ele nessa matéria que eu fiz aí com os meninos da bocha paralímpica. E agora ele consegue esse título aí com a seleção, mais um, né? Então, boa sorte. E agora, boa sorte para ele na Paralimpíada, não, nos Jogos Pan-Americanos no Chile. Então, que consiga aí mais medalhas para o Brasil, consiga mais títulos para o Brasil. E o time brasileiro de parabocha, né, de bocha paralímpica, melhor dizendo, vai como um dos favoritos a conquistar medalhas de ouro, sem dúvida alguma, com o comando do Zezinho e todo o staff aí da bocha paralímpica, tá certo? Brunão, grande abraço para você, até sexta-feira com mais uma Hora do Esporte. Um abraço, foi um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. Sexta-feira que vem estaremos de volta. E é isso, passe protetor solar porque o sol está pegando. Um abraço e tchau. Eu tenho que passar na careca, senão fica tudo vermelho, parece um pinto louco. Mas o detalhe é o seguinte, Luizão, grande abraço. Luizão, grande abraço para você. Obrigado, Luizão, sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o esporte de São José, que acompanha o nosso Hora do Esporte. Gente, um grande abraço, obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe. A gente volta na próxima sexta-feira. De minha parte, grande abraço, até lá. Tchau, tchau.